Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só pessoal, estamos aqui nós para cumprirmos aquela promessa que eu fiz a vocês em sala de aula essa semana, de que hoje estaria postando um videozinho dando dicas importantes da nossa avaliação que vai acontecer no dia 24, próxima quinta-feira, 24 de novembro, tá bom? Então, antes porém que nós possamos estar passando aquelas super dicas, eu quero pedir que você, não esqueça de deixar o seu like, dar o seu joinha aí, curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aí no nosso canal, dá aquela força, dá aquela moral e assim o YouTube vai compreender que esse assunto, ele é relevante sim, ele é importante sim, que deve estar nas nossas redes sociais, tá bom? E aí, outra coisa, isso aqui é importante para mim, é importante para você, afinal de contas é o seu trabalho, é o meu trabalho, é a nossa relação de troca, a gente ensina, mas a gente também aprende, tá bom? Então não esqueça aí de compartilhar com seus amigos de outras escolas, de outras salas, com seus colegas, com seus familiares e deixar o seu like e também se inscrever, tá bom? Então vamos lá, sem muita delonga, quinta-feira, dia 24 de novembro, nós vamos estar fazendo a nossa avaliação de ensino religioso, tá bom? E aí, essa avaliação ela terá dois assuntos, dois conteúdos que nós estudamos em sala de aula. Nós fizemos a apresentação do trabalho, vocês discutiram, vocês conversaram e nós trocamos ideias em sala e eu creio que ficou um aprendizado legal para nós, tá bom? Então vamos lá. O primeiro assunto foi formas de religião e o segundo assunto foi justamente a liberdade religiosa, tá bom? Então, em discussão em sala de aula, presta atenção a essa dica, hein? Eu disse que as formas de religião, elas estão sobre dois pilares importantes nas ciências da religião, no conhecimento religioso. Quais são esses dois pilares importantes? São o ateísmo e o teísmo. Olha, são duas palavras parecidas, mas são diferentes. Teísmo e ateísmo. Professor, e o que é teísmo e ateísmo? Bom, vamos lá, nós conversamos em sala de aula, mas vamos rememorar a nossa mente aí, tá bom? Teísmo são os movimentos ou as crenças que acreditam na possibilidade da existência de uma divindade. Então, as religiões teístas, elas acreditam na possibilidade da existência de uma divindade, tá bom? De um Deus a quem cultuar. Já os movimentos ateístas, eles não acreditam nessa possibilidade. Ateos, a gente viu que a palavra teos quer dizer Deus. Então, ateos, ou seja, contrário a Deus, contra o pensamento da existência de Deus. Teísmo acredita na possibilidade da existência de um Deus. E ateísmo não acredita nessa possibilidade de existência de uma divindade, tá bom? Então são esses dois pilares aí, presta atenção, porque isso é importante você saber. Porém, eu disse também que as religiões teístas, elas estão cognominadas em vários outros pilares, né? Estão o monoteísmo, que é a crença na existência de apenas um Deus, o politeísmo, que é a crença na existência de vários deuses, o panteísmo, que é a crença na existência de um conjunto de deuses. Nós temos também o paneteísmo, que é a crença na existência de vários deuses, mas que elege um Deus como o ser supremo, tá bom? Nós temos aí esse conjunto de religiões teístas. Religiões teístas são aquelas religiões que acreditam na possibilidade da existência de um Deus. Os movimentos ateístas, eles estão principalmente pausados sobre a filosofia, né, que trabalha com a explicação, com a justificação a respeito do conhecimento e da existência humana. Ora, nós podemos dizer também que o budismo seria uma religião ateísta. Sim, porque um dos princípios maiores do budismo é o antropocentrismo. O que isso significa dizer? Que o homem é o centro de todas as coisas. Eles acreditam que a resolução das coisas do mundo, a salvação do mundo, do universo e de tudo que envolve isto aqui onde nós estamos, é o próprio homem. Então, partindo desse princípio, o budismo é também uma religião
ateísta, tá bom? Então, olha que dica super legal aí para nós. Você sabe dar um exemplo de alguma religião teísta? Se você sabe, você vai estar super bem na avaliação, tá bom? Então, pensa aí, pesquisa aí comigo, dá aquela procuradazinha no Google, ou então dá uma olhadinha no caderno que tá tudo lá, a gente conversou, a gente escreveu, e aí você vai dar um exemplozinho de religiões teístas, tá bom? Aí, ó, eu quero agora, nós vamos virar a chave e vamos passar para a liberdade religiosa, tá bom? Olha, nós temos aqui, ó, vários documentos que são retirados disso aqui, ó, Constituição Federal de 1988. Muitos de vocês nem eram nascidos, não é isso? Então, em 1988, foi promulgada essa Constituição Federal por uma equipe de parlamentares que nessa Constituição colocaram todos os direitos, tudo que nós temos, a gente falou disso, né? E dentre essas colocações que foram feitas está a liberdade de religião. O que é liberdade religiosa? É a liberdade que eu e você temos de escolher qual religião seguir. E isso é bom demais, sabe por quê? Porque eu posso, a partir desse documento que foi criado em 2003, a partir da Constituição Federal de 1988, eu posso escolher a minha religião. Olha que legal! Eu posso escolher a minha religião e ninguém pode me obrigar a deixar de crer nela. E também ninguém pode me obrigar a acreditar em alguma coisa que eu não queira. Então isto é liberdade religiosa, tá bom? E o Brasil, ele é chamado de país laico, ou seja, Estado laico. Opa, dica, acende a luzinha! Acendeu a luzinha aí da dica especial. O que é o Estado laico, professor? O Estado laico é a nação que não tem uma religião oficial, ok? O Brasil não tem uma religião oficial, mas eu quero dizer com isso, sabe o quê? Olha uma curiosidade, vamos abrir aqui um parêntese. Curiosidade, um Estado laico não significa um Estado sem religião. Estado laico é o Estado que não tem uma religião oficial, ou seja, existem várias religiões nesse Estado brasileiro, mas nenhuma delas é oficial. Partindo desse princípio, o Brasil não pode, ou seja, as instituições públicas, como a nossa escola, não pode dizer que esta ou aquela religião é correta ou esta aquela é errada. Não, ela pode sim fazer aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula, estudarmos as religiões no ponto de vista de conhecimento. E aí isso vai engrandecer o nosso intelecto, tá bom? Então fica aí essa dica para nós. Ora, gente, mas eu quero compartilhar com vocês uma outra coisa bem interessante, que sendo o Brasil um Estado laico, o Brasil não tendo uma religião oficial e tendo esse documento que garante essa liberdade religiosa, como então garantir que isto aconteça? Olha, é outra dica, hein? Presta atenção, deixa eu dar uma olhadinha aqui na cola. Sim, a prova já está pronta. É claro que eu não posso mostrar o lado. Não posso. Mas aí, ó, fica a super dica na prova que está pronta. Então, a Constituição Federal, estou lendo aqui para vocês, consagra como direito fundamental a liberdade de religião, preservando que o Brasil é um país laico. Com essa afirmação, eu quero dizer o quê? Aí tem várias opções lá para você escolher, mas ó, deixa eu te dar uma dica aqui. Quer dizer simplesmente que o Estado deve garantir o exercício dessa crença. Então, o Estado brasileiro, ele deve garantir a mim e a você o direito de praticar a nossa religião em qualquer lugar, tá certo? É isso que o Estado tem que garantir. Por isso, as igrejas, os templos evangélicos, a igreja católica, os terreiros de Umbanda e de Candomblé, as casas de santo, os abaçás, os templos budistas, judeus, maçons, todas as religiões, eles são protegidos, eles têm a legalidade de existir e ninguém pode violar esse direito, tá bom? Então, ó, um abraço forte para você. Quinta-feira nós vamos nos encontrar na nossa avaliação. Desejo que você faça uma prova super legal. Abração aí, ó, para todos os estudantes dos 8º anos. Boa prova. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. E boa sorte, boa prova. Até lá. Abração.